Olá, pastora Luciane Santana, seja bem-vinda ao nosso Papo na Fé. Estou muito feliz de te receber aqui. Alegria minha. Sempre vai ser a minha pastora, né? Querida. Pastora, psicóloga. Tem tanta coisa linda para compartilhar com a gente aqui no nosso programa. Então, desde já, te agradeço pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E és muito amada. Tu, Fabinho, família, a gente ama demais, de paixão. E estou muito feliz de poder participar disso, ver Deus agindo, levando Amém. vocês em lugares tão preciosos, né? E é bom conversar de coisas que eu amo conversar, que é sobre fé, sobre Jesus, sobre o que ele faz na nossa vida, sobre o que ele tem feito na nossa vida. É vai fazer verdade. muito, muito, muito. Esse programa até vai ser curto. Nós até estávamos ali antes nos bastidores conversando, que a gente não tem o hábito. Levou, acho que mais de meia hora, né? Fazia tanto tempo que a gente não se via, mas tô muito feliz de tu estar aqui comigo nesse programa. Eu sempre faço uma perguntinha inicial, então eu queria que tu contasse para nós, eu já sei, né? Mas para os nossos telespectadores, como Deus entrou na tua vida. Sim, sim. Bom, eu cresci, né? Vendo a minha família servindo a Jesus, caminhando com Jesus. E eu junto, né, com eles, sempre servi a Deus. Desde pequena? Desde pequena, num bairro chamado Ilha da Pintada. Que tá famosa hoje, né? Infelizmente. Mas cresci lá e, graças a Deus, muito fui firmada na fé. Eu e mais um grupo de amigos que até hoje servem a Jesus, todos servem a Jesus. E cresci, né? Cresci na minha juventude, a minha adolescência lá. E de lá me casei, né? De lá me casei e sempre servindo ao Senhor, mas amando muito Jesus e desejando muito segui-lo. Mas eu tive um período na minha vida em que foi realmente um impacto nessa caminhada, na jornada de fé. Uma coisa até o próprio Jó diz isso na palavra de Deus, né? Antes te conhecia de ouvir falar. Eu amo esse versículo. Mas agora os meus olhos te veem, né? Quando isso impacta, né? Em alguns momentos da minha vida eu tive esses impactos que os meus olhos viram, Deus. Então, eu cresci ouvindo falar de Jesus, eu cresci conhecendo a palavra de Deus, me firmando na fé. Mas quando os meus olhos viram o Senhor, é outra mudança, Com né? certeza. Primeiro momento foi quando a minha filha, né? Quando a minha filha adoeceu. A minha filha, minha caçula, Letícia. E aonde eu vou, eu sempre conto esse testemunho. Ela é muito forte. Sempre conto isso. Nós já éramos pastores, já trabalhávamos, né, integral no ministério. Mas não era ainda na Brasil para Cristo. Sempre era? No Brasil para sempre Cristo. Foi? Sempre no BPC. Que legal. Sempre. Mas era em Porto Alegre daí? Sim, em Porto Alegre. Nós em Porto Alegre. E a Letícia, com 1 ano e 5 meses, ela foi diagnosticada com refluxo na bexiga. Nunca tinha ouvido falar, eu também nem sabia não. que existia isso. Refluxo na bexiga. O que era? Os rins, né, faziam o trabalho deles. Enviavam a urina para a bexiga. E o que é a urina? A urina é o líquido que não pode ficar dentro do corpo. Sim. É que tem que sair. E o papel da bexiga é sair tudo que o rim tá dizendo que é para sair. Da Letícia, o rim fazia o seu trabalho, mandava a urina para a bexiga, e a bexiga mandava a metade para fora e a metade voltava pro rim. Nossa, ela podia ter perdido o rim. E a gente foi para nefro, né, te encurtando todo o processo. A gente foi para nefro e a nefrologista, ela fez assim, com a mão assim para mim. Ó, mãe, tá aqui
o rim da Letícia. Quanto? Ela era pequenininha ainda, recém-nascida? 1 ano e 5 meses. Tu descobriu quando ela tinha 1 ano e 5 5 meses. Tá aqui o rim da Letícia. O rim da Letícia, com essa urina, que não era pra voltar, tá voltando, tá morrendo de fora pra dentro. Ela fazia assim, ele tá... Toda vez que a urina volta, vai matando um pedacinho. Porque ela é só uma passagem, né? Um pedacinho. Ela tá morrendo, tá secando de fora pra dentro. E o grau era até 4 de gravidade. Ela, no esquerdo, ela tinha 3, o número grau, e no direito ela tinha 4. Não, e poderia também esse refluxo ser só num, mas era nos dois. Nos dois. E aí a médica disse, olha, mãe, ela com 10 anos, a Letícia com 10 anos, ela será hipertensa. Talvez vai ter que fazer hemodiálise. Mas não tinha uma cirurgia? Não tinha algo pra fazer? Não tinha o que fazer. Era só paliativo? Era. Aí a médica disse, olha, ela vai tomar esse antibiótico todo dia. Todo dia. Ela tinha que tomar um antibiótico. Ela tava sempre tendo uma infecção urinária. A médica disse o seguinte. Meu Deus, bebê. Deu febre nela e a pediatra disse que a garganta tu tem que fazer exame de urina. Uhum. Deu febre de qualquer tipo de febre que acontecer. Qualquer pico de febre que acontecer. Tu tens que fazer um exame. Com certeza. De urina nela e ver o que é. Tá. Imagina como tu ficou, né? Ficamos assim, numa impotência, né? Ela era muito pequena, né? Muito pequena para isso. E seguimos, fomos fazendo a profilaxia que foi dita. E sempre no antibiótico? Sim, sempre. Crendo que a última palavra vem do Senhor. É o que o Adalto diz assim, a última palavra é de Deus. Amém. Pode o mundo inteiro dizer não e Deus dizer sim, de alguma forma aquele sim vai acontecer. Pode o mundo todo dizer sim e Deus dizer não, não tem o que fazer, é não e não, né? E vamos fazer a nossa parte, vamos crer que Deus, o que Deus vai fazer. Ela fez 2 exames, ela fez cintilografia, ela fez uretrocistografia. Ai, pequenininha, né? Pela ureta, com contraste, sim, um monte de coisa que nos abalou bastante. Invasiva, né? Sim, Tadinho, um bebê. Nos abalou bastante. E passou um tempo, né? 1 ano e pouco, ela já estava com uns 2 anos e meio, quase 3. Um dia num culto, na ilha, lá na Ilha da Pintada, no lugar que eu me criei. Nós estávamos num culto. E na época era o pastor Vanderlei. Tava visitando. Nós estávamos ajudando o pastor Vanderlei num culto. E aquele dia Deus toca no nosso coração e a gente vai até o altar. E eu levo toda a bagagem de exames. Nós estávamos numa campanha. Eu levo toda a bagagem de exames, que eu tinha uma pasta de exames dela. E o Adalto pega ela no colo. E nós fomos até o altar. E lá o pastor orou por nós. Uns 2, 3 meses depois, nós fomos fazer uma outra revisão, né? Exame de rotina. Os exames de rotina era todo mês, pediatra e nefrologista, E o antibiótico contínuo. Sempre. A médica, quando a primeira vez que ela nos deu o antibiótico, ela disse que no mínimo era 5 anos. Meu Deus, tu imagina, tomando né? 5 anos. Aí a médica disse, os dentes dela vai cair, vai pretear, vai tudo. Tudo a médica disse que ia acontecer. No mínimo 5 anos tomando aquela medicação. E nós oramos e dentro daquilo que a médica estava fazendo, do que a gente estava fazendo, todo mês, a médica disse, vamos fazer uma outra cintilografia. Vamos fazer uma outra cintilografia. Já que tinha passado já um ano do contraste e tudo. Vamos fazer uma outra. Daí nós fomos fazer. Aí a gente trouxe os exames para ela. Aí ela disse, mãe e pai, o quadro da Letícia eu já vi estacionar. Aí ela levanta a mão de novo, eu nunca esqueço essa expressão, ela levanta a mão assim de novo.
quando vai morrendo de fora para dentro, por causa da medicação, estaciona e aqui dentro, que fica vivo, ela disse, que fica vivo, só funciona aquilo ali que está dentro. Mas mãe, a nefrologista sim, mas eu nunca vi uma cura cintilográfica. Os exames dela tem 2 rins limpos. Tem 2 rins limpos, não tem nem a cicatriz. Ela não entendeu nada. Tem 2 rins limpos. E era a mesma médica? A mesma médica, desde o início, mesma médica. Tem 2 rins limpos. E ela sabia que tu era pastora? E aí a gente só disse, glória a Deus, foi Deus que curou, doutora. E a Bruna, minha filha mais velha, estava junto e ela dizia assim, foi Jesus, né, mãe? Que amor. Foi Jesus, né, mãe? Olha aí. Foi Jesus. E aí, então, desde sempre, né? Eu não só ouvi falar, mas os meus olhos viram na minha casa. A tua experiência com ele. A ação de Deus. E aí, por onde eu vou, e isso faz 25 anos. Que lindo. Que aconteceu. Minha filha hoje, esse ano, ela faz 26 anos. Isso é tão lindo, é tão importante a gente falar, né? Porque Deus continua sendo gerador de milagres. Como eu digo, eu fui um milagre para Deus. A Letícia é um milagre. Sim. E é tão lindo a gente compartilhar isso, porque tem pessoas que estão até nos vendo agora, que elas não têm noção, não têm ideia do poder de Deus. Sim, verdade. Não tem ideia. Quando tá tudo perdido, Deus vem, a gente pede socorro e Ele vem na hora certa. Sim. É lindo, eu acho muito incrível esses de repente de Deus. E o milagre que Deus fez, né? E outra coisa, aquilo que a médica disse que ela com 10 anos seria hipertensa, seria hemodiálise. Nada. Silene, ela Curado. vai fazer 26 anos, ela tá casada hoje. Sabe o que ela nunca teve? Nada. Não teve nem problema de rim. Nada. Que maravilha. Nada. Não teve dente que caiu, não teve hemodiálise, não teve... Deus curou por completo. Deus curou. Ela tem 2 rins limpos. Glória a Deus. 2 rins limpos ela tem. Sabe? E como não tu falar disso? É pra gente glorificar o nome do Senhor. A gente não pode esquecer. Que nem tu disse, tu nunca vai esquecer. Pra ti parece que foi ontem. Não esqueço a imagem, eu não esqueço nada. Mãe, não esqueço nada, eu não esqueço a imagem, eu dentro do hospital da PUC, deixando ela anestesiada. A gente que é mãe, a gente consegue... Sem roupa, com 1 ano e 5 meses, anestesiada, sem roupa, em cima de uma maca. E a médica, e eles disseram, a senhora não pode ficar aqui. Mesmo ela sendo pequena, não podia. Não, ela estava anestesiada. Não ia. Era um procedimento. Meu sabe? Então, eu não esqueço. Então, todo lugar que eu fui, eu sempre falei. E aí, um outro fato que ocorreu. E ela cresceu ouvindo eu contando esse testemunho. E até hoje, eles sabem de frente para trás, de trás para frente, todas essas coisas, né? E ela cresceu. E um dia lá, ela acho que com seus 7 anos, 8 anos, ela chega para mim, a Letícia, ela chega para mim e diz assim, ô mãe, só eu dos mano que fui doente, mãe. Só eu dos mano que fui doente. Porque ela sempre ouvia eu contando. Claro. Só eu dos mano que fui doente. E aquele dia Deus me dá uma palavra para ela. Ela com 7, 8 anos. Eu disse, não, filha. Só tu pode contar o milagre dos manos. É só tu que pode contar os milagres. E ela gravou aquilo ali. Ela gravou. E aí, como eu disse, 2 momentos impactaram a minha vida. Entre eu ouvi falar e os meus olhos veem. Passa-se todos esses anos, a gente está em São Leopoldo. Fomos enviados para São Leopoldo. Que vai agora em agosto vai fazer 20 anos. Nossa, como passa? Né? Fomos enviados para São Leopoldo e nos primeiros 7 meses de São Leopoldo aconteceu coisas que a gente nem imaginava. Uma delas foi o acidente do Adalto, meu marido, né? Pastor da igreja. Que quase morreu do médico me chamar e dizer, olha, ele tá com uma hemorragia na cabeça
E eu não sei se ele vai Sobreviver. à cirurgia agora. Nós vamos ter que... Depois eu vou ver osso. Depois ele tá com... ele tava com uma hemorragia na cabeça, 4 costelas trincadas, 3 costelas quebradas, clavícula quebrada. Tinha caído do telhado, né? Tinha caído do telhado. Uma fístula aberta. Olha. Do labirinto ali que eles chamaram, o Uhum. médico disse, e que se aquilo vazasse, aquele líquido vazasse, podia dar meningite. E o médico disse a seguinte frase pra mim: e por fim, vamos torcer que não dê uma infecção hospitalizada, generalizada hospitalar, não, uma infecção hospitalar, porque ele vai estar todo furado. O médico me responde assim. O médico, assim pra mim. Aí de certo pensou, gente, de novo. Outra coisa, fazia 2 meses que eu estava em São Leopoldo, eu não sabia nem para que lado era o hospital. Não conhecia nada. Eu não sabia, porque ele caiu Você do estava telhado. arrumando a igreja, né? Arrumando a igreja, ele caiu do telhado. Vou ver um acidente tão bobo. Nem era de uma grande altura, mas foi assim, horrível. E tu correu com ele pro hospital? Os vizinhos, porque eu não sabia para que lado era o hospital. Ah, sim. Eu chamei, pedi socorro. Aí pegaram ele, levaram dentro de um porta-mala de um caravan. Hã? Num porta-mala de um Colocaram caravan. o pastor dentro do porta-mala? De um caravan. Meu Deus. Acho que o desespero ali, né? Convulsionando, assim. E aí ele chegou no hospital, vimos toda a gravidade. Ele é um outro milagre que a gente conta. E nesse milagre, o médico disse, olha, eu não sei se ele vai sair da mesa. E nós fomos pra rua orar. Fomos pra rua orar. Era o que restava. É o que restava. A gente orar. Que Deus dirigisse as mãos dos médicos e... Colocou na mão de Deus colocar, a vida do pastor. Na mão de Deus. E eu acho que passou um filme na tua cabeça. Ai, de novo, né? Mas Senhor tá comigo. Pensa, tu sai de Ele Porto sabe de Alegre, tudo. enviado pra São Leopoldo, Exatamente. pra morrer em São Leopoldo em 2 meses. Não. O propósito tinha que E continuar. aí nisso, depois, né, o Adalto passa, eu esperando, né? Eu esperando. Esse é muito bom, tu tem que contar. Essa tu tem que contar. Aí eu esperando a cirurgia terminar. Isso não foi no primeiro dia, né? Tudo no primeiro mesmo dia. Eu achei que tinha... O acidente foi de manhã, ele já teve que entrar na cirurgia direto. E tu foi pra rua orar. E fomos pra rua orar. O pessoal que tava na rua foi embora e eu fiquei no hospital, porque eu queria falar com o médico, pra saber o resultado. Mas Silene pensa assim, parece que o tempo não passava, aquela coisa assim, que notícia que eu vou receber? Uhum. Que notícia que é que eu vou receber? Vai viver? Se viver, tem sequelas? Foi no cérebro? Porque o médico disse pra mim que a hemorragia, ele fez assim, o crânio, o cérebro e aqui a hemorragia. Uhum. Só que o médico não sabia que quanto de pancada ele tinha sofrido o cérebro. E poderia ter vazado. Machucado aqui. Também. Nossa. E aí E tu orando lá e na cirurgia. Sim, e na cirurgia. Aí o pessoal foi embora e eu fui pra dentro do hospital tentar achar um jeito de ficar invisível pra me deixarem lá. E aí nisso veio a enfermeira e disse, tu tá esperando ele? Eu disse, sim, eu quero falar com ele. Mas o ele pra mim era o médico. Que eu queria falar com o médico. É óbvio, alguém tinha que me dar uma chegou notícia. mal, claro. O médico disse que talvez não ia viver. Nem sobreviver. O médico aqui. E nisso, quando eu tô assim falando com a enfermeira, passa o Adalto com a maca. Vem o Adalto na maca. Na cama, eles trazendo o Adalto na mão. Ele acordado? Ele acordado. E o Adalto olha pra mim e disse assim, que ele me chama de Ciana. Ô, Ciana, quebrei muita telha? Olha, é bem o tipo dele. Aí eu vi que era meu marido de volta que e tava vi bem, que era com Deus. o cérebro funcionando direitinho. E aí ele diz assim pra mim, Ciana... Eu me arrepiei. E ele diz assim pra mim, Ciana, enquanto Deus tiver um propósito conosco, nós somos imortais. Apóstolo Paulo sofreu um naufrágio, não morreu. Foi picado por uma serpente, não morreu. Foi apedrejado, não morreu. Eu caí do telhado, não pra morrer aqui. Porque Deus tem um propósito conosco aqui. Eu digo, é lindo, né? Porque Deus tem um Deus. propósito conosco. Só que tu não esperava que ia ser... É um milagre de novo, né?
Lu, Outro tu milagre. esperando vir o médico te dar uma resposta, vem ele Outro perguntando do E telhado. pregando, e lembrando das passagens da Bíblia Pra e te tudo, ver. consciente. Perfeito. Nunca teve Olha o que cuidado. tomar um remédio anticonvulsivo, nada, não aconteceu nada. É testemunho pra glorificar o nome de Jesus, né? Nada. E depois, quando ele foi receber a alta do hospital, né? Vem aquela sempre pergunta de sequela, isso e tudo. Sim. Aí a médica diz o seguinte: o lado do cérebro que bateu era pra ti nunca falar. Olha aí. Nunca falar. Não entenderam também. Nunca falar. E ele nunca parou de falar. Nunca parou de falar. E aí, né? Olha bem. Aquilo que eu disse que a Letícia gravou. Tá. E aí, o Adalto chega em casa, pele e osso. A Letícia tinha quantos anos quando deu o acidente? Quando deu o acidente, acho que a Letícia tinha os seus 8 anos. 8. Perto dali quando tu falou com ela, que ela te questionou. Sim. Uhum. Acho que a Letícia tinha os seus 7 ou 8 anos, eu acho que a Letícia tinha. Por aí. O Adalto chega, pele e osso, com a cabeça enfaixada, tudo em casa, quando recebeu alta. De repente aparece a Letícia. Vem a Letícia e ela tinha uma boneca que era uma boneca de enfermeira. A Letícia tinha uma boneca que tinha um capzinho de enfermeira. Aparece a Letícia para receber o pai dela com cap de enfermeira. Tirou o cap da bonequinha, o chapéuzinho da boneca, e disse assim: pai, eu sou tua enfermeira. Ela bota: eu sou tua enfermeira. E ali agora Deus fala com ela pra minha vida. Interessante. E ela disse o seguinte assim: pai, eu sou tua enfermeira. E ela bota o bracinho em cima do pai. O Adalto sentado, ela bota o braço em cima do pai. Pai, eu sou tua enfermeira. E agora, pai, eu e tu que podemos contar um milagre aqui em casa. Ela repetiu a mesma frase que eu disse pra ela. Ela repetiu pro pai dela. Olha só. Pai, agora tu também pode contar um milagre. Sabe, Silene, o que a gente aprende nisso? Muitas pessoas pensam assim, ó: ah, Senhor, eu quero contar milagre. Eu quero viver o sobrenatural contigo. Deus faz. Deus faz, mas a gente não pode esquecer que um milagre pode passar por um leito de quase morte. Uhum. Um milagre pode passar num leito de quase perder uma filha. Sabe? Tem um processo, né? Tem um preço. E um preço. E é como tu responde na hora desse preço. Uhum. É como tu responde. E ela diz: pai, eu e tu podemos contar o milagre. Nós podemos sim contar milagre agora. Muito forte. Né? Então, foi a minha conversão foi uma caminhada desde criança, de ouvir falar de Jesus mas e não tinha chegado a tua hora ainda de viver. De ver. De enxergar de Deus ver. agindo na tua vida. Foi. E nunca esqueci desse momento. E ali Deus foi dando força, Deus foi abençoando a vida do Adalto. E estamos aí até o dia Mas de hoje. sabe que só para complementar o que tu tá relatando, tem gente que passa uma vida inteira, que pode até também ter sido criada na igreja, e passa anos e não viveu os milagres, não conhece o sobrenatural de Deus, não vive o que tu viveu, o que eu vivi. Mas tem um porém: a vida delas não é mudada porque elas não têm uma intimidade com Deus. Elas não sabem reconhecer e ver que Deus, ele é um Deus de perto. Sim. Aquele Deus que quando a gente lê a Bíblia, que a gente ora, ele não tá só ali na Bíblia. Não. Então tem gente que pode estar passando uma vida inteira seguindo Jesus e não tá vivendo esses milagres, da gente poder contar para as pessoas, né, o quão é importante a gente ter fé,
crê em Deus, nos milagres dele. Mas isso é uma caminhada com fé. Uma caminhada com intimidade. Sim, e o Deus da Bíblia não é só na Bíblia, como se fosse um livro Isso, contando não. uma história. Não, o Deus da Bíblia é um Deus, Deus vivo. não longe. Ele é um Deus de perto e não de longe. Exatamente. Eu Ele- coloquei hoje até a no Bíblia- Stories no Instagram falando sobre a Bíblia, sobre isso. Então, a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, né? E ela é uma verdade absoluta. E ela diz o seguinte, que Deus é o atual. socorro bem Bem presente. presente na hora da angústia. Então, não haverá nem não vai haver atraso e não vai haver Não, adiantamento. é a hora certa. É na hora certa. Ele é bem presente. Então, é bem presente quer dizer o quê? Na hora que precisa, ele tá ali. Tu não fica sozinha. E ele está não desampara a vendo gente. e olhando e alcançando a gente. E vocês continuam com a igreja, que tá linda, apesar de ter sofrido né, A inundação, essa tragédia toda que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Também, né, entrou água na tua casa, Sim, na igreja. sim. Mas agora tá tudo sendo Sim. reconstruído, porque agora Sim. só que a gente ouve falar, né? É Sim, reconstrução, recomeçar. Mas Deus tá com a gente em todo o tempo, tudo tem um propósito. Uhum. E me fala um pouquinho, mas para chegar onde eu quero lá na igreja, do teu trabalho social que tu também faz, queria que tu contasse um pouco, porque além de pastora, tu é psicóloga. Sim. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como que tu chegou a ter essa vontade de fazer Sim. psicologia, de casar tão perfeitamente, né? Uhum. Que nem eu digo assim, a gente te olha, a gente consegue enxergar que tu cuida de pessoas. Sim. Que Deus, ele te deu esse propósito de ser pastora, mas também de ajudar a mente, ajudar a vida das pessoas. Queria que tu contasse esse teu trabalho. Bom, eu, desde sempre, meu desejo era, como profissão, ser psicóloga, mas nunca tinha conseguido ainda, né? E quando já morando aqui em São Leopoldo, a gente percebemos, né? A gente viu que seria o momento, né? As crianças já estavam maiores, né? Já havia mais independência deles. Estava um pouco mais livre. Isso, né? E a gente viu que seria o momento. A psicologia, ela veio na minha vida, além da profissão, ajudar o povo cristão. Por 2 motivos. Um, pelo lado da saúde mental, e outra para quebrar alguns preconceitos em questão da saúde mental que se mistura ao espiritual de uma forma, de um viés errado, no meu ponto de vista. Se a gente olhar na carta de Tessalonicenses, a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte, que o nosso corpo, ele tem, né, vamos dizer, as três dimensões. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que o vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis e santificados em Deus. A gente aceita que o médico cuide do corpo. A gente aceita que o discipulador, pastor, cuide do nosso espírito. E quem cuida? Quem cuida da nossa alma e emoção. Apesar que tudo está em direção a Deus. Porém, é nós, segundo o apóstolo Paulo, que o vosso corpo, que vocês cuidem do corpo de vocês, da vossa alma, do vosso espírito. Né? Que vocês cuidem dos sofismas, que vocês cuidem de certas altivez, que vocês cuidem. O apóstolo Paulo também diz, olha, renovem o vosso entendimento. Não vos conformeis com este século, mas o transformai pela renovação da vossa mente. Ele não está dizendo que é renovação de conteúdo. Ele não está falando em renovação de cultura e intelecto. Ele está falando de renovação de interpretação, de entendimento renovado. Então, no meu entender, e se a gente olhar para o Velho Testamento, a gente vê Davi dizendo, meu alimento, as minhas lágrimas é meu alimento de dia e de noite. A gente vê Jeremias, a gente vê na Bíblia questões, né, emocionais, a gente vê na Bíblia falando sobre ansiedade, a gente vê tudo isso na Bíblia, e a Bíblia alertando que a gente tem que cuidar. Vigiar. E a gente tem que tratar isso. Então, assim, se a gente tem
um osso quebrado e a gente vai traumado. A gente tem questões psíquicas que também faz parte do nosso corpo, do nosso cérebro, das nossas emoções, precisam ser tratadas. Claro. E nisso, nós temos a psicologia, a psiquiatria, nós temos Temos as ferramentas. psicoterapeutas, né? Então, temos isso para ajudar, né? E aí, eu, né, com esse entendimento e de ver muitos cristãos passando por depressão, ansiedade. E eles não têm nem também, muitas vezes, entendimento que é legal deles procurarem uma ajuda de um psicólogo, né? De um psiquiatra, que eles precisam disso. Sim. Porque às vezes o pastor pode orientar, mas às vezes ele não está preparado para encarar o que a pessoa tem de fato. Tem que ser um especialista. Pois é, sim. E outra coisa também que eu entendo o seguinte. Nós temos um adversário, né? Que é o diabo. Que atua na nossa mente. Ele atua aonde ele puder achar uma brecha, ele quer atuar, né? Ele quer atuar. E ele pode levar ele leva muitas pessoas a problemas, a dificuldades por falta de entendimento. Exatamente. Entende? Eu posso, por exemplo, estar passando por uma depressão. Aquela depressão não é do diabo, mas o diabo pode se utilizar. Pode. Perfeito. Assim como eu posso ter uma gripe no meu corpo, e o diabo pode se utilizar da minha fragilidade do meu corpo em achar que um dia eu não vou no culto porque eu tô assim e porque eu tô por causa disso, e eu vou enfraquecendo na fé e ali se utilizar. Então, entende? E aí nós teríamos que fazer, acho que horas de conversa só sobre esse assunto. Sobre este assunto. E mas a gente vai fazer sobre psicologia. Aí eu fui pra clínica, fui pra psicoterapia, né? Eu atendo. Eu lembro tu fazendo teus trabalhos de conclusões. Sim. Passa tão rápido, né? Passou. Então aí eu fui pra clínica, atendo na clínica. Tu atende em Novo Hamburgo, né? Em Novo Hamburgo, sim, eu tenho um consultório em Novo Hamburgo. E começamos um trabalho social numa clínica na igreja. Isso é lindo. É isso que eu queria que tu contasse também para nós. Né? Um trabalho social. Sim. E aí nós iniciamos ano passado, né? Em março do ano passado, a executar esse trabalho, porque em 2022, final de 2022, ele era projeto e nós fazíamos um projeto, ajudávamos as crianças, a escola ali na frente do prédio, nas campanhas, né? Campanhas do Setembro Amarelo, do Maio Laranja, que é sobre abuso infantil, né? Outubro Rosa, a gente fazia isso. E em março de 2023, começamos, então, a atuar na clínica. Então, como voluntários, né? Ela tem um nome, a clínica? É o Instituto Viva. Lindo nome. Instituto Viva. Né? Tem Instagram? Tem. Instituto Viva, Instituto Viva SL. institutoviva.sl. Que legal. Né? E é todos os dias? Tu atende lá? Sim. Aí, o que o nosso projeto inicial, e infelizmente atuou até o dia da enchente. Né? Até o dia Mas vai ser retomado. Somos 4 psicoterapeutas, temos uma terapeuta de casal e família, temos uma nutricionista, temos 2 psicopedagogas e temos atendimento psicológico em Libras. Olha só, isso é importante. E raro. Muito? Eu não tinha visto ainda. Que legal. E vocês fazem o atendimento semanal ou diário? É de segunda a sexta. Olha, todo dia. É de segunda. Que legal. Porque aí cada dia... E gratuito? Ele tem... Gratuito... sim. Com a emergência, tipo, chega ali... Não nesse... sentido. Sim, é terapêutica, é psicoterapêutica. Tá, é psicoterapêutica. A proposta do projeto, né... Ele tem gratuidade, né? Segundo uma ficha socioeconômica, tem gratuidade. E ele tem uma taxa, né? Ele tem uma taxinha mínima, né? Para cada paciente. Claro. E se dependendo da ficha socioeconômica,
Perfeito. gratuito. Vocês não vão deixar de atender porque não tem não, condições. não. Perfeito. Tem o que a gente procura não atender quem já tem convênio, Claro. né? Porque Que tenha condições. Porque a demanda é grande, né? A demanda é grande para. Então a gente vai filtrando se tem convênio, se tem outro meio de. Se já faz, por exemplo, se já faz um atendimento em CAPS, Ótimo. se já faz atendimento em outro local, a gente não. Porque a gente vai primando para quem não tem condições, né? Então, às vezes, para te ter uma ideia de valor, a taxa maior é R$35. Olha só. A Que taxa legal. maior é R$35. Não tem lugar aqui que... Nem na própria psicologia social, assim, de valor social, tu É consegue. simbólico. É simbólico. Para legal. quem consegue, né? E muitos que sabem o valor e que chegam lá, diz, não, isso aqui tá... É de graça. de graça, né? E outros são gratuitos mesmo, não pagam nada. Que nada, legal. nada. Mas tu olha, né, pastora, todo o processo, quando Deus coloca no teu coração, te mostra o teu propósito, tu vem ali, né, passando pelo processo, aí Deus coloca no teu coração para te estudar, porque tu já era pastora, e tudo se fecha, e agora tem esse novo projeto, que fiquei muito feliz de saber, né, e Deus vai acrescentando. É o que eu sempre falo, assim, Deus, ele não contrata desempregado, né, ele vai só nos dando ferramentas, ele vai nos promovendo de acordo com o propósito dele. E é isso que ele faz. E é tão lindo quando a gente descobre em Deus a vontade dele nas nossas vidas, né? E para fechar que nosso programa voa, tem que pincelar. Eu tava aqui pensando assim, ó, qual assunto que vai ser mais relevante para hoje? Porque é tanto assunto, a gente vai ter que fazer um novo programa vamos. só sobre psicologia, que vai ser muito interessante. Nós vamos marcar. Mas eu queria que tu falasse então um pouquinho sobre propósito. Deus tá te mostrando tudo, o que ele tem feito na tua vida, e vai vir muito mais. Mas queria que tu contasse, e se realmente tu já tá feliz e descobriu o propósito ou os propósitos na tua vida? Sabe, Silene, eu fico muito feliz com a tua pergunta, porque semana passada Deus traz uma palavra para o meu coração, quando o apóstolo Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, se despedindo da sua vida. Ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós temos uma carreira. Hebreus diz que corramos uma carreira que nos está proposta. E diz que essa carreira que Deus nos está proposta é para a gente correr ainda, não é para a gente caminhar. Exatamente, correr, tem pressa. Né? Temos um propósito na nossa vida. Eu entendo o meu propósito. Quando o apóstolo Paulo fala assim, combati o bom combate. Combater e lutar não é uma coisa legal, né? Não é legal. Mas por que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, combati um bom combate? Por que ele dizia que era bom o combate? Ele dizia que era bom o combate porque ele sabia o seu propósito. É ruim combater aquilo que tu não entende propósito. Agora, quando tu entende o propósito para que tu foi chamado, quando tu entende o propósito para aquilo que tu quer, o combate é bom. E eu ministrava domingo na igreja, isso está até no YouTube, na nossa igreja, essa ministração. Eu ministrava e dava um exemplo do seguinte. Uma vez no tempo do Orkut, hein, gente? No tempo do Orkut. Olha, eu lembro. Tem gente que vai pensar que é iogurte. Não, é Orkut, que não sabe. O Neemias não sabe. Nem sabe o que é isso. Eu lembro. Jogava Fazenda. No tempo do Orkut. No tempo do Orkut, uma vez, falaram mal da nossa igreja, em Porto Alegre. Eu nunca respondi. Hoje tem um nome pra isso, né? Os haters. Falaram mal. Eu nem respondi. Sabe por que eu não respondi? Porque isso não é um bom combate. Isso é um mau combate. Exatamente. Mau combate. Vai dar audiência. Eu não fui chamada para ter mau combate. Isso eu fui aí. chamada para ter um bom combate. Sabe o que é um bom combate para mim? Agora, na inundação, nós tivemos um CD, um centro de distribuição em Portão. E lá a gente descarregava os caminhões.
E teve um dia que chegou uma carga na transportadora. E nós estávamos lá, chegou uma carga na transportadora e pediu para buscar. Nós pensávamos, vamos buscar de carro. Esperar o carro chegar, nós estamos sem carro. Aí a moça da transportadora liga para Letícia e diz, não, são 9 pallets. É a mesma coisa. 9 pallets vocês têm. Aí corremos atrás de um caminhão. Só que nós não tínhamos carro para nos levar até a transportadora. Sim. O que a gente fez, Silene? A gente caminhou 1 quilômetro. A gente caminhou 1 quilômetro até a A transportadora. gente só trabalhou nessas enchentes. A gente caminhou 1 quilômetro até a transportadora. Chegamos à transportadora. Carregamos o caminhão. Eu acredito, nós fazemos a mesma coisa. Voltamos 1 quilômetro. A pé. Ninguém deu Aí carona? não, aí apareceu os carros, porque todo mundo tinha saído com o carro. Sim. Só tinha ficado nós lá no CD. Todo mundo tinha saído com o carro. E o caminhão já estava na transportadora. Olha só. Senão nós ia perder o caminhão. Sim. Que nós tinha contratado. Aí, carregamos o caminhão. Aí, nisso, apareceu a nossa carona para nos mandar, pra gente voltar pro CD, para esvaziar o mesmo caminhão. Que a gente encheu. A gente encheu o caminhão e esvaziou o caminhão. Claro. Aí eu dizia pra igreja, isso é um bom combate. Porque era por vidas que a gente estava fazendo. Exatamente. Não era para nós. Não. E esse preço, não tem o que reclamar. Não. Tem como contar com alegria. Isso é um bom combate. Quantos combates... Olha, se a gente olhar a vida do apóstolo Paulo, ele, apedrejado é coisa legal? Claro que não, mas foi um bom combate que ele estava dizendo. Por quê? Porque era pelo propósito dele. Todo trabalho é trabalho quando a gente não ama. Exatamente. Todo trabalho se torna algo precioso quando a gente ama e entende o propósito que a gente está fazendo. Então, meu propósito é combater os bons combates. Lindo. Os bons combates é sobre aquilo que Jesus disse pra gente fazer. Ide por todo mundo. Pensa a mesma coisa. Ensinem. Preguem. Fale da palavra de Deus. Falem da palavra de Deus. Vale a pena o preço. Esse é o propósito maior, né? Sabe? Porque a gente faz com alegria, porque a gente vê aquele contentamento, aquela ação de Jesus também na outra vida, como foi na minha vida, acontecendo, e a gente se alegra. E isso é um bom combate. A gente sabia que tudo aquilo que estava chegando era para muitas pessoas que precisavam. A gente fica tão feliz, a gente fica satisfeito em Deus, né? Sabendo que Ele está provendo e que nós somos apenas os instrumentos para ajudar as pessoas. Sim. Nós, famílias diretas da nossa igreja, fora os outros que estavam junto com essas famílias diretas. As diretas foram 82 ou 78 famílias. Eu imagino. Sem contar as que se estendiam junto com essas famílias, né? E que a gente trabalhou para ajudar. E fomos quase mais de 3.000 assistências. Tô aqui, não pedi pro pessoal do escritório número, mas eu lembro que a última conversa estava em mais de 3.000 assistências, né? Então, se trabalhou bastante. Ainda tem trabalho, né? Tem. Em muita coisa ainda. Agora só mudou o foco do trabalho, né? No começo era salvar vidas, depois era abastecer da comida, da roupa, né? Aquecer as pessoas. Eu digo, o trabalho continua, só vai mudando o serviço. Sim. Mas isso aí a gente tem muito aprendizado, né? Que nem eu tava comentando contigo ali antes, que essa enchente fez a gente pensar muito. E a gente consegue também tirar muita lição disso. Eu consegui perceber, de ver que nós conseguimos enxergar o melhor e o pior das pessoas. Vi casos de pessoas cobrando para salvar vidas, querendo alugar o seu barco, se aproveitando. Então é triste, a gente fica triste. Mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas que a gente não espera, que tava com amor, né? Aquele amor sem, como é que eu posso te dizer? É para ajudar, não querendo nada em troca, que a gente não deveria. Mas a gente se surpreende. Sim.
Então a gente tira muito aprendizado disso, de tudo que aconteceu com nós. E creio que a gente vai reconstruir e vai ficar melhor do que era. Sim, tá acontecendo. Tá acontecendo porque nada... Uma das coisas que durante, né, o pico da inundação vinha no meu coração é aquilo que Jeremias, né, o profeta Jeremias declarava no livro de Jeremias, na palavra de Deus, que dizia o seguinte, que Deus faz a ferida e ele também cura a ferida. Cura. Eu adoro Jeremias. Então, se isso aconteceu, algum propósito tem, algum propósito Deus está fazendo. Então, o meu propósito, né, é estar aí, fazendo o bom combate. O meu propósito é levar as pessoas, apontar Jesus. Jesus é para lá. Vamos Jesus fazer Jesus famoso. E outra coisa, Jesus... Falar de Jesus. Ele... É maravilhoso servir a Jesus. É maravilhoso. Por quê? Porque às vezes a gente tá ali trabalhando e o propósito dele conosco é muito mais fiel do que às vezes a gente com ele. Se a gente vê agora na palavra de Deus, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus avisou, tu vai me negar, tá? Tu vai me negar. E Pedro nega. Quando Pedro nega, né, Jesus, aquilo lá e ele dá por conta, aquilo lá, algo horrível deve ter acontecido dentro dele. Traumatizou. Horrível. E a Bíblia fala que eles foram pescar. Ele junto com os outros discípulos. E de repente, um dia na beira d'água, eles olham, eles estão dentro do barco, no mar, no rio lá, na lagoa, no rio, e eles olham para a beira daquele rio e vê alguém lá com fogo, né, ligado, aceso, e ouve uma voz. E aquela voz diz o seguinte: filhos, vocês têm peixe? Filhos, vocês têm peixe? E de repente, quem estava no barco, João, disse: é Jesus que está lá. É Jesus que está lá. E diz que Pedro pula na água e vai atrás. E nesse dia a Bíblia fala que Jesus conversa com Pedro. E Jesus disse o seguinte: Pedro, tu me ama? E Pedro disse: amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Pedro negou 3 vezes a Jesus. Agora Jesus está dando oportunidade para Pedro dizer 3 vezes que o ama. Jesus veio curar a emoção de Pedro. Depois de ser traído. Jesus veio curar a emoção de Pedro. E Jesus veio dizer: ainda tenho propósito contigo. Eu não tirei o plano e o propósito contigo. Segue o propósito. Continua neste propósito. Apacenta minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. E se tu for analisar, Jesus, ele não é movido por emoções, que nem nós. Eu acho que se eu tivesse lá, eu ia dizer: não quero te ver. Tu me traiu. Nós, como humanos. Se eu fosse Jesus, eu botava a mão na cintura e dizia: não, sai daqui. Viu? Eu não falei tu me que entregou? eu ia... Isso, não te falei? Não te eu avisei. falei, Pedro. Tá entendendo? Não, mas ele é movido por princípios. Ele não volta atrás, gente, na palavra. Maravilhoso. Eu amo isso, de ver que nada daquilo que Jesus ele é perfeito. Coloca, mostra, direciona. Tudo. Se desvia. Exatamente. Falta um minutinho para acabar o programa. Mas eu tô muito feliz. Eu também. E nós vamos voltar. Vamos. Com um assunto específico, porque as pessoas precisam ouvir sobre psicologia. Quero te agradecer. Quero que tu fale rapidinho o teu Instagram. Pode dar o da igreja, para as pessoas que querem seguir a pastora, psicóloga Luciana Santana. Pode falar? Isso, meu Insta é meu psicóloga Luciana Santana. E o da igreja é o BPC São Leopoldo. Ótimo. A pastora, ela é psicóloga cristã. Está chegando agora no finalzinho do programa. Não percam. Assistem, porque... nosso assunto só começou. Em breve a gente vai fazer a parte 2. Te agradecer mesmo. Muito obrigada. Tava incrível. Sempre é incrível a nossa conversa, né? Coisa boa. Quero agradecer
E espero vocês todos os domingos, às 21h30, aqui na Masper TV, com o nosso programa Papo na Fé. Fiquem com Deus e tchau, tchau.